Alô, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Beleza? Eu sou o Felipe, sou um dos iniciadores da Perestroika, que é uma escola livre de atividades criativas. A gente está em 6 cidades do Brasil, uma delas é São Paulo, para onde eu vou ir logo que eu acabar aqui, que eu tenho aula para dar hoje. E eu sei que num evento como esse a gente fica esperando um monte de novidade, inovação, tendência, e eu peço desculpas em desapontar vocês, mas eu vou falar só obviedades. Vai ser e é sério isso, vai ser uma lista bem grande de obviedades, mas eu acho que às vezes o óbvio precisa ser dito e às vezes o óbvio precisa ser escutado para a gente se lembrar. Então tomara que seja um óbvio desses que vale a pena. E eu vou começar contando a história de quando eu trouxe esse cara, eu ciceroneei esse cara chamado Dale Stephens no Brasil. Ele é um cara que com 12 anos ele parou de estudar, saiu do colégio, começou a estudar sozinho, começou a hackear a educação dele, e com 20 anos ele abriu uma iniciativa chamada Uncollege, e ele recebeu funding do mesmo cara que investiu no Facebook no começo. Então, prestem atenção nesse nome, porque pode ser um cara que vai explodir em breve. E ele fez, quando ele veio dar algumas aulas na Perestroika sobre a nova educação, ele fez uma pergunta que era, uma plateia assim, ele perguntou: vocês preferem ser inteligentes ou esforçados? Vocês preferem ser elogiados, reconhecidos pela inteligência ou pelo esforço? E eu falei: putz, isso é muito óbvio, é óbvio que é ser inteligente. E respondi isso, eu falei: é tão óbvio que eu acho que tem uma pegadinha aí. Acho que não é isso que ele quer que eu responda. E não era mesmo. Mas, no primeiro momento eu fiquei assim, a primeira resposta que eu dei do fundo do meu coração foi inteligente, e vocês sabem qual é a primeira resposta que vocês deram também para essa pergunta. Contou essa história aqui, não sei se vocês conhecem a pesquisa que a Carol Dweck fez, da unidade de psicologia de Stanford. Ele fez uma pesquisa com 400 turmas de quinta série dos Estados Unidos, e era o seguinte: eram 3 dias. O primeiro dia era um puzzle, era um enigma, de um nível de dificuldade X lá, e eles aplicavam isso para as crianças, e aí as crianças tinham capacidade de resolver aquele enigma, e o que mudava era o feedback que metade da turma recebia para o feedback que a outra metade da turma recebia. Metade da turma recebia um parabéns, você deve ser muito inteligente nesse assunto. E a outra metade recebia parabéns, você deve ser muito esperto, você deve ter se esforçado muito para resolver esse problema. Certo? Então, todos receberam o mesmo teste, mesmo nível de dificuldade, mas o feedback foi diferente. No segundo dia, eles falavam: olha, crianças, agora vocês vão poder escolher o próximo teste. Eu tenho um teste aqui mais difícil que ontem e um teste mais fácil que ontem. Qual vocês preferem fazer? E aí, o resultado foi que 90% das crianças elogiadas pelo esforço escolher o teste mais difícil. Então, 90% é um número significativo, a grande maioria. E o mesmo número, 90% dos elogiados por inteligência, escolheram o teste mais fácil. Talvez porque eles sejam inteligentes. E aí eles vão pegar o teste mais fácil. Aí, no terceiro dia, tinha uma última rodada de testes, só que aí não tinha escolha de teste. Era o mesmo teste, não era o mesmo teste, era o teste do mesmo nível de dificuldade do primeiro dia. E aí o que aconteceu foi 30% de aumento no desempenho dos esforçados e 20% de queda no desempenho dos inteligentes. Então a moral, trocando muito em miúdos aqui o que a pesquisa da Carol diz, é que ser reconhecido como inteligente te deixa preguiçoso. Sou inteligente, eu sei que eu sei essa matéria, eu sei que eu vou bem sempre, então não vou estudar tanto, não preciso me dedicar tanto. E o cara que é reconhecido como esforçado e que sabe que as pessoas esperam o esforço dela, reagem assim, mantendo o esforço. Se eu sou esforçado, então tenho que pegar o teste mais difícil. Se eu tivesse parado para pensar em várias histórias que aconteceram na minha vida, eu acho que eu teria respondido essa pergunta certo. Teria dito que eu preferia ser esforçado. Eu tenho várias histórias dessas para contar, mas eu não tenho tanto tempo aqui. Isso aqui é um material de 2 horas e meia condensado para meia hora, então eu vou contar uma só. O curso de Gestão de Contas foi o primeiro curso da história da Perestroika onde não eram os fundadores que davam aula. Foi a primeira vez que a gente buscou alguém de fora do sistema para trazer o conteúdo, o networking, e a gente entrava com a metodologia. E também, até hoje, é um dos campeões de rapidez com que a gente vendeu o curso.
A gente lançou ele numa segunda-feira de manhã, na quarta-feira de tarde, 35 pessoas tinham ido até Perestroika e comprado e pagado pela sua vaga. Então, em 2 dias e meio, 3 dias, a gente encheu a turma. Foi um momento que eu falei, olha, esse negócio parece estar dando certo, então eu vou abandonar a minha carreira de publicitário e vou me dedicar a isso aqui, vou empreender. E aí eu tinha uma super lista de pessoas interessadas no gestão de contas que não conseguiram entrar, e isso ficou para o segundo semestre. E aí eu fiz um cálculo lá, eu ia mudar de emprego ganhando 75% menos, 25% menos do que eu ganhava como publicitário, eu ia ganhar 75% do que eu ganhava. E aí eu lancei o curso de gestão de contas, falei, agora vai encher em um dia. Só que em um dia não encheu. E em 3 dias não encheu, em uma semana não encheu, 2, 3, 4 semanas eu tinha 20 inscritos. Faltavam 2 semanas para começar as aulas, faltavam 15 pessoas ainda. E naquele momento eu tinha feito o que eu poderia ter feito, eu achava. Eu tinha botado no Facebook, botado no Twitter, botado no Orkut, que existia ainda. Eu tinha mandado e-mail para as agências de propaganda, para meus amigos que trabalhavam lá, perguntando quem eram as pessoas que trabalhavam na área de gestão de contas que poderiam estar interessadas nesse curso. Eu botei cartaz em faculdade, botei cartaz em agências de propaganda. Eu falei com todas as pessoas, de 150 pessoas que estavam na lista de espera, eu falei com todas elas. E se eu fosse funcionário de uma empresa naquela época, o que eu faria é chegar, ó, chefe, tentei de tudo aqui, a gente fez tudo que podia fazer, e a gente errou aqui, não tem mercado para esse curso, talvez no segundo semestre as pessoas não tenham dinheiro, a gente errou no produto, só que eu não tinha chefe. Há 4 semanas eu não tinha chefe. E eu não tinha um sócio. Eu tinha um sócio, mas ele ainda estava trabalhando com propaganda. E, na verdade, eu estava completamente sozinho na sala, porque a estagiária tinha pedido demissão um dia antes disso acontecer. E tudo isso é verdade. E eu me senti tipo um náufrago. Eu falei, tá, eu estou nessa ilha deserta aqui, eu estou com fome, eu quero comer e não tem disque pizza aqui. Eu tenho que dar um jeito. E aí, eu fui dar um jeito. Fui, sei lá, pescar, fui caçar inseto, fui fazer alguma coisa. O que eu fiz foi, eu entrei num site da Associação Rio Grandense de Propaganda, não sei se vocês notaram que eu não sou daqui. E aí eu peguei a lista de todas as agências do Estado e comecei a ligar uma por uma. Telemarketing total. E aí foi até legal, porque eu pratiquei o telemarketing como eu achava que o telemarketing tinha que ser praticado. E aconteceu uma coisa mágica. Em 10 dias eu completei as 15 vagas. Depois de um monte de gente dizendo não querendo, mas um monte de gente dizendo sim, um monte de gente pedindo para eu ir apresentar o curso. E aconteceu essa coisa mágica, deu certo. E foi ali que eu entendi o que era ser empreendedor. Porque eu não tive uma formação de ser empreendedor, meus pais não são empresários, eu não tive uma formação liberal, eu não tive nada disso. E eu entendi essa coisa que, pô, depende de mim, depende, sou eu que vou ter que fazer isso aqui acontecer. E o último caso, a última coisa que eu teria que fazer era sair pelas ruas de Porto Alegre e abordar as pessoas e falar, o que tu faz? Advogado? Não. Tu, dentista? Olha com Vênus, então vem aqui que tem um curso. Eu tinha que encontrar 15 pessoas que quisessem fazer o curso. E eu entendi isso. E eu entendi, acho que é isso aí que é ser empreendedor. E aí eu escrevi um post para o blog da Perestroika, que na época... era o blog da Perestroika. E eu escrevi um texto que era... Tem aquela história que não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu escrevi, foi lá e fez. Fiz o texto, que eu não vou poder ler aqui inteiro, mas a coisa mais genial que tem nesse post é essa foto aqui, do Nelson Piquet, colocando um chifre na cabeça do Nigel Mansell. Para quem não se lembra disso, o Nelson Piquet e o Nigel Mansell eram corredores de Fórmula 1 e eram mega arqui-inimigos, só que eles corriam para a mesma escuderia. Então eu fico imaginando um dia que estava lá nos bastidores do circo da Fórmula 1 e alguém falou assim, ô Piquet, chega ali, vamos tirar uma fotinho. E ele foi indo e ele deve ter ido pensando, e aí, eu vou fazer ou não vou fazer? Vou fazer ou não vou fazer? E aí ele foi lá e fez. E ele tem um sorrisinho aqui, ó, que dá para ver que ele está bem satisfeito. Aí, essa imagem virou o ícone, o foi lá e fez, virou vai lá e faz, e esse virou o mantra da Perestroika. E ele até hoje é uma coisa que a gente repete todos os dias, a gente fala todos os dias para alguém, a gente fala isso, e representa a nossa postura muito mais voltada para a ação do que para o planejamento. Muito mais voltada para a ação do que para o planejamento. No final desse texto ali, que eu não li, eu falo, lembre-se que até mesmo os grandes escritores, os grandes pensadores tinham que ser grandes escritores. Por quê? Porque uma vez, quando eu era diretor de criação de agência de propaganda, eu recebi uma menina que queria fazer estágio na agência que eu trabalhava, e ela queria fazer estágio de direção de criação. Isso é mais ou menos assim, ela queria ser
trainee de dona, assistente de CEO. Era o que ela queria fazer. Eu falei, olha, não é assim, tu tem que pegar, dominar uma habilidade, ficar anos trabalhando, blá, 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 blá. Não, mas essa coisa de pegar e ter que fazer, botar a mão na massa, eu quero a parte estratégica, eu quero pensar. Eu gosto de coisa de pensador. Eu falei, gosto de pensador, mas que pensadores tu gosta? Ela falou uns lá, acho que ela falou Nietzsche, ela falou Kant, ela falou o Zygmunt Bauman. E eu falei, de onde é que tu conhece? Eu li o livro dele, esse. Eu falei, viu que esses caras que são os pensadores, tu conheceu eles porque eles fizeram uma coisa, eles tiveram que escrever um texto, escrever o livro. Tem um monte de pensador que não escreveu o livro, eles ficaram pensando, morreram. Sabe qual é o nome dele? Não, nem eu, porque ele não escreveu, não sei quem é. E essa dicotomia entre pensador e escritor é uma mesa que eu vejo na questão de estratégia e operação. Todo mundo quer ser muito estrategista, todo mundo quer ter os planos para longo prazo, e pouca gente quer ir e tirar o lixo do banheiro quando a aula está rolando, porque, enfim, tem nojinho. Eu acho que uma empresa que tem muita estratégia e não tem nada de operação, ela nem é uma empresa. Ela é um arquivo de PowerPoint salvo lá no banco de ideias de alguém. Uma empresa que tem operação e não tem estratégia, ela existe. Só falta estratégia. E a gente, essa é um mindset muito próprio da perestroika de valorizar muito a operação. E eu não acho que a gente é especial nesse sentido. Olha só como a gente é diferenciado. Realmente não acho. Acho que a gente é apenas uma consequência de um movimento que está acontecendo no mundo todo e que alguns autores chamam isso de a era dos fazedores. A gente não precisa falar aqui, acho que já foi falado, o mundo está mudando, não é uma era de mudanças, é uma mudança de era. A gente está vendo um novo código de conduta e de valores sociais emergir a partir da cultura digital. E uma das coisas que está sendo valorizada é essa capacidade de execução, de tirar as coisas do papel. Por que é isso? Antes de falar por quê, só mais umas mostrinhas aqui. Livros, para ver livros sempre dá credibilidade para o que a gente está falando. Então aqui, Maker Movement Manifesto, Making Ideas Happen, Make, Zero to Maker. São só 3 livros, tem vários outros, só que daí eles não têm make no título, então eu deixei esses de fora. Que comprovam que a coisa está acontecendo. Se a gente pensar, a gente está vivendo uma era que nunca foi tão fácil fazer as coisas. Que coisas? Qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Quer dizer, deve ter uma coisa que não está mais fácil fazer do que era antigamente, mas se o cara não cozinha nada e quer aprender a fritar um ovo, hoje, nunca foi tão fácil quanto hoje. Nunca foi... sempre foi mais complicado do que é hoje, para trás. Se o cara sabe fritar um ovo e ele quer fazer um prato elaborado, tipo um pato à l'orange, nunca foi tão fácil. Se o cara quer construir uma bomba caseira, nunca foi tão fácil. Se o cara quer viajar, nunca foi tão fácil. O cara quer comprar drogas, nunca foi tão fácil. Deep Web, essas coisas todas. Se o cara quer contratar assassino de aluguel, nunca foi tão fácil também. Mas imprimir uma coisa em casa, tem impressora 3D a preços acessíveis para ter impressora 3D doméstico, e o cara quer imprimir os copos, os pratos dele, ele consegue fazer, nunca foi tão fácil. Se o cara quer fazer um vídeo e virar um artista, nunca foi tão fácil. Essa cena aqui, esse videozinho que roda embaixo desse vídeo aí, é um vídeo que foi um clipe que um cara fez em casa, no porão da casa dele, e durante 2 anos consecutivos era o vídeo mais visto do YouTube. E provavelmente nunca vai ter nenhum outro vídeo que vai ficar tanto tempo no número 1 do YouTube, porque agora os vídeos têm mais views em menos tempo. E era um vídeo que era um clipe de uma música. E o YouTube quase não tem clipe de música para competir com o dele. Tinha até o clipe oficial da música, que tinha menos views do que o clipe que o cara fez. Então, nunca foi tão fácil. Tem aí um outro livro chamado Business Model Generation, mas eu não estou aqui para falar do livro, eu estou para falar do nome do livro, Business Model Generation, Geração Modelo de Negócios. Então tem uma gurizada vocês entendem o que é, né? Tem uma classe de pessoas bem jovens que é isso, eles querem empreender, querem ser o próximo Mark Zuckerberg. A referência deles é essa. No Rio de Janeiro ter uma startup era que nem na minha época ter uma banda. O cara tem startup para pegar a mina. E dá certo. Dizem. Em 2012, saiu uma pesquisa, 51% dos jovens brasileiros querem empreender em 6 anos. Então, pela primeira vez, mais da metade dos jovens queriam empreender. Nos Estados Unidos, cultura de empreendedorismo tem há muito tempo, porque os caras da independência dos Estados Unidos eram os empresários da época deles, então é uma cultura que já vem no DNA. Mas quem é que lutou pela nossa independência? Ninguém, porque não teve luta, para começar. Depois foi o filho do imperador que proclamou a independência, tipo, super conveniente.
Então, a nossa cultura é de funcionalismo público, de clientelismo, de se encostar na corte para receber favores. 51% dos jovens, em 2012, queriam empreender em 6 anos. Hoje, esse dado é 70 e poucos por cento. Não sei quanto é que é esse poucos, mas é mais que 70. Esse dado aqui foi usado na divulgação do impacto. 75% das 500 maiores empresas do mundo de 2020, ou seja, daqui a 5 anos praticamente, ainda não existem. Tá, esse dado é de 2012, então já deve ter algumas. Né? Mas é muita gente que vai criar empresa. E esse número significa que hoje tem na lista das 500 maiores empresas do mundo, 375 empresas que vão sair e vai entrar uma outra que eu não tenho como dizer qual é para vocês, porque ela não existe ainda. Então vai ter muita gente empreendendo, muitas empresas surgindo. A Lala botou o dado aqui, ou foi a Carol que botou o dado, que a média de idade das 500 maiores empresas do mundo em 1937 era 75 anos, 2011, 15, e a projeção para 2030 é 2 anos. Então a empresa vai ter 4 meses de vida e vai ser uma das 500 maiores empresas do mundo. Todo o conceito de beta, de protótipo, de MVP, de Lean Startup, que são as coisas assim, não está pronto ainda, mas coloca na rua para ver o que acontece. Vocês devem estar familiarizados com isso, é meio óbvio falar disso. E é meio óbvio essa lógica, né? Tá, em vez de eu ficar 3 meses trabalhando num curso aqui, que eu não sei se as pessoas vão querer, minha hipótese está errada, quem sabe eu trabalho 1 semana, faço uma palestra desse curso e vejo se tem resposta ou não. Muito mais óbvio, muito mais inteligente, aí eu vou melhorando e mudando o meu modelo de negócio conforme o feedback que eu recebo. Kickstarter, então eu quero abrir uma empresa, nunca foi tão fácil abrir uma empresa, nunca foi tão fácil receber funding para abrir uma empresa. E olha o que tem na capa do Kickstarter. Creator Handbook. A New Home for Makers, de novo. A era dos fazedores aparecendo aí. Que mais? Handmade, homemade, crafted with care. Então, de novo, essa coisa meio artesanal de, não, vai lá, você consegue, vamos fazer a coisa acontecer, vamos tirar do papel a ideia. Se eu quero investir num negócio que surge no Kickstarter, olha como é que se apresenta um negócio. Isso aqui é um projeto que pediu 50 mil e já tinha recebido 225 mil 22 dias antes de acabar o prazo. Ele é um scanner manual. Quando a gente olha o vídeo, parece que está pronta a parada, porque eu acredito que isso é as pessoas querendo ver a coisa pronta. A expectativa da nova consciência que vem emergindo tá, deixa eu ver como é que isso vai funcionar. Né? E tá ali, os caras fazem, claro, isso aqui é uma simulação, eu acho que é uma simulação, mas quando a gente olha, a gente entende, parece pronto, e aí a gente investe, dá a noção de realidade. Tech Shop, ficavam tentando me explicar o que é Tech Shop. Vocês conhecem a Tech Shop? O novo Think Tank. Tech Shop é um negócio que vai revolucionar, é um negócio colaborativo. O que é o Tech Shop? Aí eu fui visitar a Tech Shop em setembro e falei, tá, é uma oficina. Entendi o que é. É um clube que eu pago uma mensalidade e eu tenho direito a ir lá, usar solda, usar serra, cortar aço, usar impressora 3D e fabricar os meus protótipos e as minhas coisas. E a Tech Shop o CEO da Tech Shop é que escreveu o primeiro livro que eu mostrei lá, The Maker Movement. Então é isso aí, é uma oficina, pessoas botando a mão na massa. O novo paradigma da propaganda. Propaganda que sempre foi uma coisa que na época de mídia de massa, sempre foi discursiva, sempre foi aspiracional, sempre foi vendendo um lifestyle que lá, ó, você pode ser tão foda quanto aquele cara lá se você usar isso aqui. Ela começa a migrar, e já faz tempo que está migrando, e meio que já está se tornando um modelo default de propaganda, que é menos falar, menos discurso e mais ação, mais colocar a coisa em prática. Tem milhares de exemplos para dar, mas eu vou dar um só, que é isso aqui. Imaginem energético, né? Red Bull é uma marca de energético. Quais são os atributos que têm a ver com energético? Energia, óbvio, velocidade, desempenho, performance, agilidade. E tudo isso se encontra na Fórmula 1. Um pensamento padrão industrial, em 1980, seria, olha, todo mundo que assiste Fórmula 1 gosta desses atributos, então vamos colocar um comercial no intervalo da Fórmula 1. Ou vamos pegar e pagar uma banana de dinheiro para a McLaren para botar nosso login ali, toda vez que o carro passar, na câmera vai ter uma mensagem subliminar da Red Bull. Aí o cara da Red Bull falou, não, legal, eu concordo que os atributos são o mesmo, mas é o seguinte, eu tenho uma outra ideia. Vamos pegar e acumular 30 anos do que a gente investiria em propaganda
na Fórmula 1 e vamos montar a nossa escuderia. E eles montam, e não é uma escuderia, são 2 escuderias. E não é só uma escuderia que foi campeã. E não foi só campeã, foi bicampeã. E não foi só bicampeã, foi tricampeã. E não foi só tricampeã, foi tetracampeã. Daí os caras investem uma grana, descobriram o Sebastian Vettel quando ele tinha 10 anos, regaram o menininho a Red Bull, ele foi crescendo, virou o campeão da parada. Aí eles têm times de futebol. Não vou patrocinar um time de futebol, vou fazer o meu time de futebol. Então, isso é fazer maior que dizer. Aí vem TNT, pega o Fernando Alonso e põe a musiquinha do AC/DC, ele andando com os cabelos voando numa pista de corrida. Tá, isso é propaganda. Mas esses caras aqui entendem de performance, desempenho, agilidade, velocidade e energia. Porque os caras não são uma empresa de automobilismo e ganham a parada. Então, gente, teria muito mais exemplos para mostrar. Mas eu também acho que é meio óbvio ficar mostrando isso, porque, enfim, vocês são todas pessoas informadas, que estão conectadas com o movimento que está acontecendo, e conseguem perceber que realmente existe um valor com relação a isso, as coisas saírem do campo das ideias, porque ideia, gente, todo mundo tem. É muito fácil ter ideia. E todo mundo tem ideia boa. Mas ter a ideia é 5% do processo. Botar ela de pé, começar a ver as adversidades lutando contra o processo de colocar ela de pé, é onde realmente mora, sei lá, a receita do sucesso. Então, eu não quero aqui ficar teorizando sobre essa nova cultura. Eu acho que é importante vocês entenderem, eu acho que vocês já entendem isso, eu acho que vocês já concordam com isso. Mas o importante é entender que o vai lá e faz, ele tem a ver com a atitude de fazer. Não é vai lá e entende o vai lá e faz. Porque às vezes eu dou essa palestra de 2h30, as pessoas falam, legal, vamos incluir isso no nosso planejamento trianual. Planejamento CETAN, que é de 7 anos, de umas empresas ali. Não, não é isso. É fazer, é protagonismo, é começar a assumir e colocar as coisas de pé, seja como postura empreendedora e profissional, ou seja como postura pessoal. Então, agora aqui eu vou encarnar o Roberto Chiniachik e vou tentar levar vocês para uma coisa de entender isso, de que não adianta, o entendimento cognitivo é muito pouco do que a gente tem que fazer para se adequar e estar em sinergia com o movimento que está acontecendo e que está vindo de baixo para cima. Né? Quem é a geração X, quem tem a minha idade, que é 37 anos, tem que se adequar a isso. E isso também não é uma novidade, porque é uma lei da física, né? A lei da física, a terceira lei de Newton, não é todo pensamento gera uma reação, não é todo plano gera uma reação, não é toda estratégia, todo plano de negócio, toda ideia gera uma reação. A lei da física é toda ação gera uma reação. Então, se eu quero uma reação, que é um resultado, e esse resultado pode ser aumentar vendas, pode ser encher um curso, pode ser adequar as políticas da minha empresa a uma política mais contemporânea, pode ser conquistar uma pessoa, pode ser mudar de emprego, eu preciso uma ação que vai gerar essa reação diferente. Então, às vezes, esse ano a Perestroika abriu em 3 praças, Brasília, Curitiba e BH. E as pessoas falam, como é que vocês fazem? Vocês fazem um plano estratégico, vocês pesquisam o lugar, vê como é que é. Eu falo assim, não, vou te contar como é que eu faço. Eu faço o seguinte, vamos abrir em BH, o que vocês acham? BH, legal, BH. Aí a gente põe no Facebook, galera de BH, estamos pensando em abrir aí, o que vocês acham? Aí uma pessoa dá like, outra pessoa tagueia outra pessoa diz, pô, fulana, eu conheço esses caras de Porto Alegre, vale a pena conhecer eles. A gente pega o nome de todas essas pessoas e fala lá, Dudu, vai lá para BH, o Dudu vai ser o cara que vai assumir BH, que vai ser sócio de BH. E aí ele fala assim, galera, semana que vem eu estou indo, ele vai lá, fica num hostel, né, fica numa coisa super barata, e quero encontrar vocês. Vamos marcar um happy hour, eu pago toda a cerveja. Aí vai lá, galera, começa a conversar, e aí um cara fala, pô, você tem que trazer o curso tal. O que vocês estão pensando em fazer? Deixa eu te apresentar um amigo meu, que ele tem como é que é o nome disso? Coworking, super legal, que eu acho que vocês ficariam bem lá. E ele vai anotando isso, ele faz happy hour todas as noites, conhece um monte de gente, visita, volta para onde a gente estiver, e ele fala, galera, achei que isso. Beleza, então daqui a 2 semanas a gente vai lá. Pessoal, estamos indo para BH, palestras de graça. Tem 10 exposições de palestras. Inscreva a sua empresa, inscreva a sua universidade. Aí os caras vão mandando, tal, eu faço uma palestra de manhã, uma palestra de tarde, uma palestra de noite, uma palestra no outro dia de manhã, de tarde, de noite, faz um happy hour, vai conectando e a gente vai recebendo todas as informações. E a gente fala, não, o curso que tem que ser é esse, o espaço tem que ser mais ou menos assim, e faz o negócio acontecer.
É assim o nosso método. E depois de tudo isso, talvez a gente veja, vamos ver quantos habitantes, quais são as escolas que tem lá e tal. Mas quando a gente vai para BH e começa a se relacionar, a gente mexe numa teia que gera uma reação. Né? Porque isso aqui que a gente chama de espaço vazio, os físicos chamam de matéria invisível. Então é realmente uma teia física que acaba voltando. Só que isso aí tudo tem a ver com uma paradinha chamada zona de conforto, e aí o aspecto Roberto Chiniachik do que eu falei, que tem um desprendimento para sair da zona de conforto. Né? E zona de conforto, eu acredito que é isso aqui, é uma linha imaginária, onde as coisas que estão dentro dela, eu me sinto confortável de fazer. As coisas que estão fora dela, eu me sinto desconfortável. Só que a gente olha para coisas lá, muito longe da zona de conforto, sei lá, tipo saltar de paraquedas, não sei se foi uma coisa que vocês fizeram, mas é uma coisa que eu quero fazer, só que eu nunca tomo nem o primeiro passo, porque, enfim, tenho medo de morrer, no final das contas é isso. E a gente fica olhando e fala, tudo é muito desconfortável. Só que tem coisas aqui, ó, na região fronteiriça da nossa zona de conforto, que a gente nem se dá conta que não está dentro da zona de conforto. Para mim, o melhor exemplo que eu tenho para dar isso é pegar a rota romântica para ir para Gramado. Alguém já foi para Gramado aí? Vocês já foram para Gramado? Vocês sabem que gaúcho tem essa mania de achar que tudo que nosso é a melhor e a maior, e eu realmente acho que ir para Gramado, eu realmente acho que é a maior perda de tempo que a pessoa pode ter, porque, enfim, a pessoa vai, as casinhas, não sei o que, tá. Mas beleza. E eu notei que toda vez que eu vou para Gramado, eu pego a Estrada de Taquara. Tem duas opções, Rota Romântica e Estrada de Taquara. E eu só fui pela Estrada de Taquara porque a penúltima vez eu fui pela Estrada de Taquara. E a antepenúltima eu fui pela Estrada de Taquara. E a primeira vez que eu fui dirigindo para Gramado, eu fui pela Estrada de Taquara, porque a última vez que o meu pai foi dirigindo, ele foi pela Estrada de Taquara. Então não é uma coisa que quando eu vou chegando lá na bifurcação, tem uma síndrome de ataque do pânico e começa, meu Deus, qual que eu vou pegar, eu não sei qual é. É só assim, tá, essa aqui eu sei qual é, eu sei onde é que estão os radares, eu sei onde é que estão as curvas. E eu nem me dou conta que eu tenho a opção de ir para lá. Mas, de repente, se um dia eu falar, não, eu vou tentar ir, pum, ampliei minha zona de conforto. O que acontece é que o que vai estar na minha região fronteiriça é uma outra coisa. Aí eu tento aquilo. Aí na minha nova região fronteiriça vai ter uma outra coisa. E eu tento aquilo. E aí eu vou indo, vou ampliando a minha zona de conforto, e talvez, depois de um tempo, eu chegue lá e salte de paraquedas. Eu vi isso aqui numa aula que um cara deu na Perestroika, isso aqui criou um novo KPI para mim, de tomada de decisão, que é o seguinte, isso aqui é a zona de conforto, isso aqui é a zona de crescimento. Dentro da zona de conforto, não existe crescimento. Dentro da zona de crescimento, não existe conforto. Eu adorei isso. Quando eu começo a me sentir que está tudo bem, está tudo confortável, eu falo, não, é legal sentir assim, porque é confortável. Mas saiba, Felipe, que você não está crescendo. E quando eu começo a me sentir angustiado, puta, esse trabalho está embolado, como é que eu vou abrir em São Francisco? Como é que eu vou fazer isso? Os caras não vão querer escrever. Eu falo, estou muito angustiado, mas saiba, Felipe, que você está crescendo. E que isso vai passar daqui a pouco. E esse momento de dar esse passo aqui para fora do trilho do vídeo, não, para fora do avião que eu vou soltar, gera uma sensação da gente, que é medo. Bom, legal. Felipe é o teórico da zona de conforto. O acadêmico da zona de conforto. O cara vem aí, vai lá e faz, não sei o quê, e aí? E a teoria. E não, eu quero demonstrar para vocês um exemplo prático da minha vida, que tem tudo a ver com isso e que me ensinou algumas lições. Em 2012, eu fiz um desafio para um grupo de alunos do curso chamado Empreendedorismo Criativo, e todo mundo tinha que fazer uma coisa que eles nunca fizeram na vida, que fosse fora da zona de conforto, registrar isso e colocar no grupo do Facebook da turma, dizendo como é que foi a experiência, e eu decidi participar também. O que eu fiz foi mudar meu visual. Então, durante 2012, durante uma semana inteira de 2012, eu adotei esse visual de gerente de pizzaria de forno a lenha. E era incrível, porque se vocês não me conhecem e não viram ao vivo, estão rindo, imagina eu chegar na sala de aula assim. Os caras me cumprimentavam, iam sentar e não se ligavam que era eu. E daqui a pouco eles falavam, riam, se indignavam. Falavam, Felipe, por que tu faz isso? Como é que tu faz isso? O que tua mulher diz? O que teus filhos falam? E eu falava, eu entendia, porque na verdade foi meio que para causar essa sensação que eu fiz isso, né? Mas eu entendia, eles estavam olhando a minha atitude, que era lá, de acordo com a zona de conforto deles.
Só que eles não sabiam, e a minha ex-mulher sabia, e meus filhos sabiam. Tipo, a minha ex-mulher tinha me comprado assim, ela sabia com quem ela estava lidando antes de casar. Ninguém sai do 0 ao 100 sem passar pelos 50. O que toda essa galera não sabia é que fazia 34 anos que eu estava me preparando para isso. E eu vou explicar por quê. A minha mãe é de Recife. A família toda da minha mãe mora em Recife. Recife é uma cidade com cultura carnavalesca forte. Dentro de Recife, a família da minha mãe tem uma cultura carnavalesca bem forte. E eu passei todos os carnavais da minha vida até os 15 anos em Recife. Então, eu sei que várias pessoas podem estar olhando e falando assim, eu também tenho uma foto fantasiado quando eu era criança, grande merda. Mas eu garanto uma coisa, eu tenho mais fotos fantasiadas. E eu vou provar isso mostrando um pequeno book, porque era assim, gente. Eu recebia uma fantasia para de manhã, uma para de tarde, outra para o outro dia de manhã, outra para o dia... Carnaval era muita fantasia, e eu encarava aquilo com uma certa naturalidade, né? Para vocês terem noção, né, que a gente sempre, né, se espelha na família. Esses aqui são meus tios, irmãos da minha mãe. Então, na medida que eu fui crescendo, eu fui gostando dessa parada, eu vi um óculos desse, eu já queria comprar, para quê? Não sei, um dia eu uso. Isso aqui, tipo assim, era uma terça-feira normal, que eu falava, hoje deixa eu ver, eu vou me fantasiar, deixa eu produzir aqui a fantasia. E fazia isso, não era nenhuma festa nem nada. Eu gostava tanto dessa história de ficar fantasiado, que durante os anos 90, no movimento grunge, na minha adolescência, eu passei 3 anos inteiros fantasiado. Eu não tirava fantasia para nada. Eu ia para a escola de fantasia, eu ia para a festa de fantasia, sempre. Na medida que eu fui crescendo, eu fui gostando de festa fantasia. Então, tipo, o Wally, eu ia, festa tá rolando aqui, tá? Era assim que eu ficava de Wally na festa. Esperando alguém me achar. Aí eu ia numa outra festa, já tinha vários de Wally. Eu falei, agora eu tenho que sair da minha zona de conforto, vou de vaca. Imagine um cara de 19 anos saindo na noite para uma festa de vaca, tetinhas, cara malhada. Vocês acham que é fácil pegar alguém assim? É impossível. Não é que não é fácil, é impossível. E aí, mas tudo isso eu estou contando porque uma hora, quando eu já estava trabalhando, eu comecei a me dar conta que isso começou a gerar uma certa capacidade minha de fazer coisas que as outras pessoas não tinham. Então, uma vez eu fui apresentar um projeto para o Yahoo, que era Não Subestime o Poder do Roxo, e eu convenci 2 colegas meus, a gente foi todo de roxo apresentar o conceito Não Subestime o Poder do Roxo. A primeira aula da história da perestroika, que era uma aula sobre criatividade no mundo do crime, eu dei ela vestido de fucker and sucker. Aí a galera começou a falar, não, tem uma escola que tem um professor que dá aula vestido de policial. A galera já falou, quando é que vem a aula do policial? Eu falei, tem que mudar. Então eu vou dar vestido de Branca de Neve. Aí por que eu vesti de Branca de Neve, me chamaram para fazer uma campanha publicitária, que era de um prêmio, aquele que eu ganhei em 2006, Young Creative. Eles falavam, então, Felipe Anguinoni, Young Lion em 2006, dá aulas vestido de Branca de Neve. Meu, se esse cara ganhou, qualquer um pode ganhar. Se inscrevam aí na parada. Porque eu dei aula vestido de vaca, saiu a primeira notinha da perestroika no jornal, uma escola diferente. Então, lá pelas tantas, coisas que não tinham sido planejadas nem por mim, nem pela minha mãe, quando ela me deu a fantasia de Bozo, começaram a acontecer. No sentido de que sair da zona de conforto é um treinamento que a gente vai fazendo e que a gente não sabe exatamente o que vai dar, mas vai chegar um momento que eu vou estar pronto para o que vier. Quando eu decidi fazer isso aqui, eu não tinha que percorrer toda a maratona, que nem todo mundo que estava vendo aquilo teria. Eu só tive que dar o próximo passo. Só mais um passo. E várias vezes a gente tem oportunidades, estou acabando já. Várias vezes a gente tem oportunidades, a gente tem, sei lá, morar fora, sair do emprego, abrir uma empresa, viver um novo amor, coisas assim, e a gente trava porque, né, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair disso aqui? Como é que eu vou pular nessa oportunidade que ela passa encilhada e a gente tem 5 segundos para pular nela? E eu me lembro, eu sei exatamente a última vez em que uma situação dessas aconteceu e eu só consegui pular no cavalo encilhado porque eu já tinha vivido tudo isso aqui. E isso aconteceu o ano passado, quando eu estava dando uma palestra em Porto Alegre, e pela 3ª vez consecutiva, em 10 minutos, deu pau no projetor. Vou mostrar para vocês. Pode tirar a luz, por favor. E são 6 palavras, em inglês, 6 palavras certinho, não sei se eu traduzi em 6.
faziam uma grande diferença no que acontecia dali para frente. Depois disso, elas receberam no segundo dia uma escolha. Falaram, tem 2 testes aqui. Tem um teste mais fácil e um teste mais difícil. O que tu prefere fazer? E 90% das pessoas que foram elogiadas pelo esforço, por ser hard work, escolheram o teste mais difícil. E 90% dos elogiados por inteligência escolheram o teste mais fácil. Isso foi uma primeira coisa que aconteceu. Aí, teve uma terceira e última rodada de testes. E aí o teste era a mesma dificuldade do primeiro dia. E aí eles testaram. Opa! E aí? Dá um S aí no negócio, vamos lá. Tá, também estou cantando aqui. Galera, isso tudo que eu estou falando, todos esses sentimentos, ai meu Deus, estraguei tudo. Todos esses sentimentos que eu estou falando, que surgem nessa coisa de, pô, quando eu tinha que entrar vestido de vaca, deu um pau aqui, não tem problema. Não, deixar para lá. Essa sensação, por toda vez que eu ia entrar de policial, entrar de vaca, eu tinha um medo, porque era o medo de sair da zona de conforto. Mas quando eu vencia isso, eu tinha uma recompensa muito boa. E todo mundo sabe que recompensa é essa. Se eu perguntar para vocês qual é a coisa mais do caralho que aconteceu na vida de vocês, pensem. Deu? Aquela coisa para vocês contarem para os netos, para os filhos, a coisa que se aconteceu em grupo, vocês sempre conversam. Nunca ninguém me deu uma resposta que foi, foi um dia que eu acordei cedo, fui trabalhar, saí um pouquinho mais cedo, que eu tinha que pagar uma conta no banco, depois eu fui no médico, voltei lá, trabalhei, voltei para casa, comi o jantar, tomei um banho e assisti o Jornal Nacional. Nunca é esse dia. Sempre é o dia que eu decidi fazer minha tatuagem, foda-se a minha mãe se ela não gostar, foi o dia que nasceu meu filho, foi o dia que eu cruzei a fronteira da Argentina escondido no porta-malas, foi o dia que eu estava viajando, fazendo um mochilão na Europa, perdi todo o meu dinheiro, perdi meu passaporte, tive que dormir no banco da praça. Sempre é um momento. Viagem com perrengue é um negócio que, né, a gente é horrível, depois a gente volta, mas aquela viagem que foi boa. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente está nesse momento que abre a portinha do avião e eu falo, tá, eu vou ter que saltar, eu fiz todo esse curso, os caras subiram o avião só para eu pular, e eu não vou dizer que eu não vou agora. E eu pulo, eu acho que o corpo fala assim, vou pegar e vou te dar uma descarga de adrenalina, endorfina e vários outros hormônios. Você vai sentir um negócio, você vai ficar em êxtase 1 semana, e é uma tatuagem emocional para tu sempre lembrar para o resto da tua vida o momento que tu decidiu enfrentar e sair da tua zona de conforto e enfrentar o medo. E todo mundo vive isso, olha aí, agora deu certo. Todo mundo vive isso. Quando a gente é criança, a gente vive isso. Quando a gente é adolescente, vive isso. Mas aí a gente começa a trabalhar, a gente consegue um estágio, a gente começa a ganhar um dinheiro, a gente sai da casa dos pais, aluga um apartamento, aí a gente faz uma viagem, a gente traz um monte de memórias da viagem para o apartamento que agora a gente comprou, a gente vai cercando a nossa vida de confortos, e quando surge uma outra coisa que assim, mas eu não quero mais fazer isso, ou a minha empresa não vai mais fazer isso porque ela não está mais em sintonia com o que está acontecendo em todo mundo, fala assim, mas eu vou conseguir isso ou não? Últimos 2 slides. Woody Allen fala, talento é sorte, o que realmente importa na vida é coragem. E a gente tenta sempre colocar a responsabilidade pelas nossas não opções no talento. Eu não tenho talento para ser criativo, eu não tenho talento para falar em público, eu não tenho talento para abrir uma empresa, eu não tenho talento para um monte de coisa. E talento é uma coisa que a gente não tem como controlar, é uma coisa genética, hereditária. A gente não pode escolher ter talento. Porém, coragem, a gente pode escolher ter. Coragem, inclusive, é só uma questão de escolha. O cara que é corajoso não é o cara que não sente medo. Né? Não sentir medo é outro nome, é falta de noção. Né? Coragem é a capacidade de eu agir apesar do medo. Então, o cara que é corajoso é o cara que sente medo várias vezes e decide várias vezes sobrepujar. Foi a primeira vez na vida que eu usei essa palavra. Esse sentimento. E eu acho que a decisão entre ter talento ou ter coragem é a mesma entre ser inteligente ou ser esforçado.
É a mesma entre se eu quero operar com estratégia ou como... Operar com estratégia, não. Ser estrategista ou um operacional. E é a mesma decisão se eu quero ser um pensador ou um fazedor. E se vocês querem saber qual é a minha escolha para qualquer uma dessas decisões, é bem óbvio. Obrigado, valeu. Fica meu contato se vocês precisarem. Valeu, pessoal.